Olá, mais uma vez eu estou aqui com vocês para tratar de um assunto muito importante, que é a metodologia do trabalho científico. Eu sou a professora Gisélia, sou formada em História, sou mestre em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente e hoje, na nossa aula 4, nós vamos trabalhar o como elaborar um projeto de pesquisa. Lembrando que, acompanhe comigo aqui no slide, na aula 1 nós falamos sobre os fundamentos básicos da ciência. Na aula 2, nós falamos sobre o método científico e suas características. Na aula passada, nós discutimos, o que é ciência, as finalidades da ciência, os métodos científicos, os tipos de pesquisa e os instrumentos de coleta de dados, as análises. E hoje nós vamos aprender como elaborar um projeto de pesquisa. Tá? O objetivo da nossa aula 4 é compreender o que é um projeto de pesquisa e elaborar um projeto de pesquisa. Bom, a realização da pesquisa ou a realização de pesquisa é uma exigência do mundo moderno. É quase que inadmissível nós pensarmos na modernidade sem pesquisa. Como nós já dissemos em aulas anteriores, a pesquisa leva a humanidade a avançar. É por meio da pesquisa que novas descobertas vão sendo feitas e novos conhecimentos vão sendo construídos. Entretanto, para realizar uma pesquisa é necessário um planejamento. Nenhuma pesquisa bem feita, ela é realizada sem antes passar por um criterioso planejamento, tá? E uma pesquisa, ela só pode e só será realizada, primeiramente, se ela for viável. Então, viável do ponto de vista material, do ponto de vista humano também. Eu só pesquiso o que é possível ser pesquisado. E existem pesquisas que são desnecessárias, porque muito já se foi produzido, conhecimentos já foram criados, então são pesquisas desnecessárias. A pesquisa, mesmo a pesquisa pura, como nós vimos na aula passada, ou a pesquisa pela pesquisa, ela tem que ter uma viabilidade, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista material. E quando eu decido que essa pesquisa que eu quero realizar, ela é de fato viável, eu parto para a elaboração do meu projeto de pesquisa. É como fazer uma viagem, O meu projeto é viajar no final do ano para um outro país. Eu simplesmente, porque eu não disponho de recursos financeiros e de tempo para pegar as malas e já sair viajando. Eu trabalho, então eu preciso reservar um tempo para essa viagem, que seja férias ou que seja um feriado, enfim, uma folga. Eu preciso me organizar do ponto de vista do tempo. Depois eu preciso de recursos financeiros, então eu preciso reunir recursos necessários para a realização dessa viagem. Então, quando eu penso nas formas de levantar esses recursos, na definição de um tempo, de quando eu vou fazer essa viagem, como eu vou fazer essa viagem, se eu vou fazer essa viagem sozinha ou acompanhada, tudo isso é projeto. Eu estou projetando a minha viagem. E nós fazemos projetos sempre em nossa vida, Quando eu pretendo mudar de casa, comprar uma outra casa, ou quando eu pretendo, às vezes até mudar o meu visual, a cor do meu cabelo, o corte do meu cabelo, eu projeto. Como eu vou fazer isso, Então, o projeto, ele é extremamente importante para o sucesso da nossa pesquisa. Mas o que é um projeto? Projeto é o todo dividido em partes. Eu vou pegar o todo, que é a minha pesquisa, e vou dividir em partes. Isto é, cada parte desse todo acaba se tornando um plano, como nós vamos ver mais adiante. Segundo Rúdio, o projeto de pesquisa é o estudo dos diversos aspectos do problema a investigar, apresentando com detalhamento, rigor e precisão. Veja só, quando eu vou fazer um projeto,
para Belchior citado por Rúdio, esse projeto serve de maneira geral para responder às seguintes questões: o que eu vou fazer, por quê e para quê e para quem eu vou fazer, onde eu vou fazer, como e com que e quando vou fazer, com quanto fazer, como pagar e quem vai fazer. Tá? Então, quando eu respondo essas questões, na verdade, eu estou montando o meu projeto de pesquisa. Quando eu falo o que fazer, é uma pergunta de natureza, planos de natureza e formulação do problema, e são os enunciados. Então, quando eu coloco o que fazer, a primeira coisa é tema da pesquisa. Qual é a temática que eu quero pesquisar? Então eu vou pesquisar a violência nas escolas de ensino fundamental no município de Anápolis. Qual vai ser o título da minha pesquisa? Veja bem, tema é diferente de título. Quando eu escolho uma temática, essa temática ela tem que se afunilando de tal forma, é o que nós chamamos de delimitação do tempo. Eu quero pesquisar a violência escolar. Mas violência escolar é algo muito amplo, né? É muito abrangente. Eu não conseguiria, então, em pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo, em 6 meses, 1 ano ou mesmo 2 anos, pesquisar a violência escolar na sua amplitude. Não, então eu quero pesquisar a violência escolar nas escolas de ensino fundamental. Mesmo assim, a minha temática ela está muito ampla. Há que se delimitar ainda mais o meu objeto. Ok, então a minha pesquisa eu quero pesquisar, analisar a violência nas escolas de ensino fundamental da cidade de Anápolis. Veja que eu fui delimitando até chegar ao meu objeto de estudo de forma bem pontual. E aí sim eu vou dar um título para a minha pesquisa. Agora, eu preciso formular um problema. Como nós já dissemos, toda pesquisa parte de um problema. Se não tem problema, não tem por que pesquisar. Então, que motivos têm levado ao aumento da violência nas escolas de ensino fundamental na cidade de Anápolis? Ou quais os fatores que têm motivado o aumento da violência nas escolas de ensino fundamental na cidade de Anápolis? Isso é problematizar. Esse problema, ele aparece no seu projeto de pesquisa em forma de pergunta. E por fim, eu vou criar as hipóteses. As hipóteses são verdades provisórias. Então, eu crio essas verdades para que lá na frente, no final da minha pesquisa, ou eu confirme essas hipóteses ou eu refute essas hipóteses. Por exemplo, a falta de estrutura familiar tem levado ao aumento da violência nas escolas. A falta de apoio do poder público tem contribuído para os casos do aumento das violências nas escolas. Isso são minhas hipóteses a partir da realidade. E lá no futuro, ou eu vou confirmar ou refutar essas hipóteses. Por fim, o porquê, que é a justificativa da pesquisa, né? Eu tenho que ser capaz de entender e elaborar projetos de pesquisas, tanto de ordem teórica como de ordem prática. Veja só, eu vou justificar. Por que eu vou fazer essa pesquisa? Qual é a importância dessa pesquisa? Então, eu tenho que saber responder isso, tanto da parte teórica. Por quê? Porque, teoricamente falando, eu vou pesquisar a violência nas escolas de ensino fundamental na cidade de Anápolis. E de ordem prática, por quê? Praticamente falando, na ordem prática, eu tenho que pesquisar, eu vou pesquisar a incidência da violência nas escolas de ensino fundamental. Depois, para que são os objetivos? Para que eu vou pesquisar isso? Definir de modo geral o que se pretende alcançar. O que eu quero? Analisar, a violência nas escolas, ou eu quero compreender os fatores que têm levado, ou eu vou... E aí, quando eu falo em objetivo, eu sempre coloco o verbo no infinitivo. Eu vou analisar, eu vou compreender, eu vou descrever a violência,
né? Então, o objetivo, ele define de forma geral o que você quer alcançar. Você quer fazer uma análise? Você quer compreender? Você quer identificar os fatores? Enfim. Para quem? Aí são os objetivos específicos, né? Fazer a aplicação dos objetivos gerais em situações particulares. Os objetivos específicos são degraus que me ajudam a chegar ao objetivo geral. Se meu objetivo geral, usando esse exemplo, analisar a violência nas escolas de ensino fundamental da cidade de Anápolis. Para eu analisar, eu preciso, primeira coisa, definir o que é violência. Quais são os casos mais comuns de violência nas escolas de ensino fundamental na cidade de Anápolis? Quais os fatores ou quais as causas apontadas pelos professores, pelos pais e pelos alunos, né, que levam a casos de violência? Então, eu defino os meus objetivos específicos de tal forma que vão me ajudar a alcançar o meu objetivo geral. Depois, acompanhe comigo aqui, eu vou ter que fundamentar, né? Em que se fundamenta a minha pesquisa? São fundamentos teóricos, descrever os fundamentos teóricos necessários ao desenvolvimento dessa pesquisa, né? Eu vou partir de teóricos que tratam de violência escolar para desenvolver a parte teórica do meu projeto. Onde e o que fazer, que é o meu campo de observação. Então, eu vou descrever as atividades que vão ser desenvolvidas no projeto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica para definir o que vem a ser violência, o que os estudiosos têm apontado sobre as causas da violência, os caminhos para a superação dessa violência escolar. Eu vou fazer uma pesquisa histórica, ou eu vou fazer uma pesquisa descritiva, enfim. E eu vou ter que definir o meu campo de empiria, que é o meu campo de onde a minha pesquisa vai acontecer. Escrever o campo de observação com suas unidades de observação e variáveis que interessam a pesquisa. A população com suas características, né? Quem eu vou pesquisar? São os alunos do ensino fundamental, das escolas da cidade de Anápolis? Então, isso tem que aparecer no meu projeto. Ou eu vou vou trabalhar uma escola apenas. A violência nas escolas fundamentais. E aí eu escolho uma escola para fazer a minha pesquisa. E aí eu tenho que definir no meu projeto qual é essa escola, que população será pesquisada. Quando eu falo população, eu estou dizendo aqueles elementos que vão participar da minha pesquisa. Como? Serão os professores? Serão a equipe gestora ou serão os alunos? Né? A amostra, na escola, em uma escola com 1000 alunos, eu preciso conversar com os 1000 alunos, eu posso trabalhar com uma amostra. Um exemplo de amostra, para ficar bem entendível para vocês, é a amostra de sangue. Quando nós vamos fazer o exame de sangue para saber se temos ou não uma doença, nós não precisamos tirar todo o exame do corpo de uma pessoa para saber se a pessoa tem ou não tem uma doença. O que a pessoa, né, o profissional colhe da gente? Uma amostra. Essa amostra, ela vai dar para mim, vai dar lá para o cientista o necessário para ele definir quais são as doenças que eu tenho. O mesmo acontece numa pesquisa. Para eu saber o que os alunos pensam sobre violência escolar, eu não preciso aplicar um questionário aos 1000 alunos ou entrevistar os 1000 alunos. Eu posso tirar uma amostra. Essa amostra, ela tem que ser justificada e tem que ser uma característica geral, de forma que ela valide as informações, tá? Aí eu vou definir o local, as unidades de observação relevantes e definir as variáveis que serão controladas e como será feito esse controle no plano da minha pesquisa. Então, onde e o que fazer é fundamental quando eu me proponho a fazer o meu projeto. Então, se você for elaborar o seu projeto, siga esse roteiro, tá? Que com certeza a elaboração ficará mais simples. Depois, como fazer? O como é a metodologia que eu vou utilizar, né? Então, você vai descrever a sua metodologia.
É o tipo, é o método, se é quantitativo ou qualitativo, qual é o tipo de pesquisa que você vai utilizar, quais serão os instrumentos de coleta de dados, né? E depois, se será entrevista, se será questionário, se será observação, ou se será uma análise documental, ou se serão mais de um instrumento, se será mais de um instrumento, e por fim, qual vai ser a técnica de análise de dado que você vai usar na sua pesquisa. E aí com o quê? Né? Que são os instrumentos, que eu acabei de falar, descrever os instrumentos da pesquisa, que são as informações que se pretende alcançar, né? Descrever o modo como esses instrumentos serão utilizados e aplicados. Quanto, que é a questão das provas estatísticas, né? Se as hipóteses estatísticas estão enunciadas, o modo como os dados serão codificados, se tabelas que serão feitas e como serão feitas, as provas estatísticas, o nível de significância e a previsão da interpretação dos dados. Geralmente isso é feito quando eu trabalho com o método quantitativo, mas mesmo que eu trabalhe com o qualitativo, eu tenho que saber também como eu vou lidar, como eu vou trabalhar os meus dados. Quando que é o cronograma? Uma pesquisa, ela tem início, meio e fim. E isso tem que ser previsto no seu projeto, né, para que você também não se perca e você crie uma disciplina de trabalho de tal forma que esse projeto ele seja executado dentro de um tempo previsto. E aí, a definição desse cronograma, ele pode ser feito em forma de uma tabela, né? Se você tem do mês de fevereiro ao mês de dezembro ou novembro para desenvolver um projeto, então você vai criar uma tabela, né? No primeiro mês eu vou escrever o projeto, no segundo mês eu vou colher os dados, no terceiro mês, ou se você tem só um semestre para fazer, né? Eu vou fazer a análise dos dados e o último mês é o momento em que eu vou escrever, né? Eu vou apresentar de forma escrita a minha pesquisa, tá? O quanto fazer e como pagar. Isso é importante quando a pesquisa ela é feita para uma agência fomentadora e é necessário que você apresente os custos. Quanto você vai gastar para realizar essa pesquisa, né? Deslocamento, papel, se você tiver que contratar pesquisadores para aplicar questionários, entrevistas, enfim, todos os recursos materiais que estarão envolvidos na sua pesquisa. E aí você vai ter que definir quem vai fazer, né? Isso aqui acontece também quando essa pesquisa, ela envolve um número maior de pessoas e geralmente ela é financiada ou por uma empresa ou por uma agência fomentadora. Claro, se sua pesquisa, seu projeto é só uma pesquisa de TCC ou uma pesquisa que você mesmo ir lá elaborar, você não precisa. E se você não for precisar de financiamento, você não precisa quantificar os gastos e nem definir quem vai fazer, né? E é claro, o seu problema, né, deve ser individualizado, específico e fundamental. Como eu já disse anteriormente, toda pesquisa, ela parte de um problema. Então, esse problema, ele tem que ser enunciado em forma de questão. E a melhor forma de se achar a solução. Apresentar uma questão que possa ser resolvida, questão que não pode ser resolvida, não vale a pena ser pesquisada, né? Ser factível, tanto com relação à competência do pesquisador, quanto à disponibilidade de recursos. Eu sou historiadora, então eu não sou competente para realizar uma pesquisa na área das ciências biológicas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu defino o tema, como eu disse para vocês, que é o assunto que se deseja desenvolver. Então, o importante é a elaboração que se realiza para o tema se tornar concreto, determinado, preciso, característico e limitado. Como eu disse para vocês, não basta eu querer pesquisar a violência nas escolas. Eu tenho que delimitar o meu tema, como eu já disse anteriormente. Aí eu vou criar as hipóteses. Aqui eu coloquei para vocês os passos para a elaboração dessas hipóteses e as etapas da pesquisa. Veja só, de forma bem didática. Primeiro, eu defino um problema. Depois, eu defino o meu tema de forma bem delimitada, bem objetiva, característica e própria. Aí eu vou elaborar o meu projeto de pesquisa.
eu vou fazer a reformatação do projeto e os ajustamentos dos instrumentos, eu vou iniciar a execução do meu projeto, eu desenvolvo a pesquisa, esse desenvolvimento envolve a coleta de dados, a apuração e organização dos dados, a discussão e a análise dos dados, a interpretação dos resultados, as conclusões e considerações finais e, por fim, a publicação da minha pesquisa, tá? E quando eu termino de fazer a minha pesquisa, eu já colhi os dados, eu já li, né, eu já fiz a análise desses dados, eu passo para a apresentação gráfica. Lembrando que a apresentação gráfica é a apresentação, é o aspecto, como eu vou escrever e apresentar a minha pesquisa. A apresentação gráfica, ela segue a lógica de trabalhos acadêmicos, a partir da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que é a ABNT. Então, tem que ter a nossa capa, eu coloquei um exemplo mais adiante para vocês, a folha de rosto, tema da pesquisa, com título, problema e hipóteses, a apresentação ou a introdução, que são sinônimos, a justificativa, que é o porquê eu estou pesquisando isso. A justificativa é o coração do seu projeto, é o momento que você vai convencer as pessoas da importância da sua pesquisa. Usando um vocabulário assim mais popular, seria o momento de você vender o seu peixe. Você vai dizer o porquê que ela é importante, qual é a pertinência dela, qual é a contribuição da sua pesquisa, tá? É nesse momento que você vai convencer as pessoas do quanto é importante pesquisar esse tema que você propôs. Os objetivos gerais ou geral, o importante é que dentro dos objetivos gerais não ultrapasse o número de 2, tá? Porque senão você vai abrir muitos leques para pesquisar e você pode acabar se perdendo. Os objetivos específicos, os fundamentos teóricos, quem ou quais são aqueles autores que vai servir de embasamento para a sua análise dos dados. A revisão da literatura é aquilo que já foi publicado até o momento sobre o tema que você está pesquisando, é o que nós chamamos de estado de arte, e o plano de pesquisa, tá? Então, essa apresentação gráfica é uma apresentação padrão dos projetos. Depois você coloca a sua metodologia, os instrumentos que você irá utilizar, o cronograma. Se a sua pesquisa for uma pesquisa individual, como uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso, o seu trabalho, a sua apresentação, ela para aqui, nesse cronograma, aliás, e aí você pula para as referências, ou apêndice e anexo. Se for para uma agência fomentadora, você vai ter que colocar o orçamento financeiro, e aí você chega aqui nas conclusões e considerações finais. Então, se a pesquisa é uma pesquisa de TCC ou uma pesquisa individual, você não precisa colocar orçamento financeiro para execução. E, obrigatoriamente, nós temos que fazer as conclusões ou considerações finais, fica à mercê do seu entendimento sobre esse conceito de conclusão e consideração, as referências, né, que é o que você usou para embasar a sua pesquisa, apêndices e anexos, tá? Apêndices são os documentos elaborados pelo pesquisador, por exemplo, um questionário, um roteiro de entrevista que você elaborou, você coloca aqui, e os anexos são aqueles documentos que você irá usar, que não foram, como legislação, por exemplo, que não foram elaborados para você, mas você acha importante colocá-los, tá? Então é isso. Eu espero que você tenha sucesso na elaboração do seu projeto e caso você tenha alguma dúvida, procure o material no ambiente virtual, que com certeza você vai encontrar muita coisa importante para auxiliá-lo na elaboração do seu projeto. Até a próxima aula.